Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Percy Jackson End The Olympians, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Soul Creve. Links na descrição do vídeo. Jantar com Divindade. Capítulo 13. Você parece pronto para desmaiar. Piscando enquanto ele abaixava seu latte para a mesa, Naruto se virou e encarou os olhos cinzentos de Athena, ignorando as migalhas espalhadas ao lado de seus lábios. A deusa da sabedoria chegou ao Foxden 40 minutos atrás, desta vez sozinha. Embora ela tenha convidado Artemis, sua irmã mais nova estava no meio de uma caçada em algum lugar na Califórnia, e o que quer que ela estivesse caçando estava dando a volta às suas meninas. A excitação na voz de sua irmã foi suficiente para ela desejar boa sorte na caça antes de decidir deixar o Olimpo sozinho. Ela por pouco evitou um encontro com Afrodite, escondendo sua presença da deusa do amor enquanto pulava para o templo de Dionísio. Embora parte dela se perguntasse por que o cabeça de vento residente do Olimpo estava indo para o templo da família bêbada, ela optou por deixar essa pergunta sem resposta. Ela duvidava que fosse algo significativo. Uma vez que ela chegou, ela se instalou no canto da sala longe de olhares indiscretos e se acomodou. Ultimamente, sua agenda era reuniões com seus servos, seu pai e outros membros de sua família. No momento em que uma tarde livre se abriu, Athena tinha apenas um lugar em mente para passar seu tempo livre. Eu sinto muito. Eu disse que você parece pronto para desmaiar. Parece que você não dorme uma piscadela há dias. Athena respondeu, pegando a bebida e empurrando o prato vazio para o lado da mesa. Está tudo bem. Endireitando as costas, ele levantou a mão livre e esfregou os olhos. Círculos roxos escuros estavam começando a se formar sob seus olhos como se alguém tivesse se infiltrado na enorme coleção de cosméticos de Afrodite e rímel roxo espalhado por toda a pele. Estou bem, ele respondeu, esfregando a ponta do nariz. Estou cansado, só isso. Não tenho dormido muito bem, só isso. Athena cantarolou. Tentando ignorar o delicioso aroma de sua bebida enquanto fazia cócegas em seu nariz, a deusa não acreditou nele. Cansado. Isso é pouco. Você parece exausto. Ela se recostou na cadeira e pareceu se divertir quando ele tentou cobrir a boca quando um bocejo tentou escapar. Quando foi a última vez que você fez uma pausa? Um zumbido baixo escapou de Naruto. Eu não tive a chance ainda hoje. Talvez em 1 hora. Eu possa me sentar. As escolas vão terminar em breve, e isso deve me dar tempo para relaxar um pouco. Pedaço. Ele não se importaria de ficar um pouco fora de seus pés. Talvez ele pudesse ter um clone assumindo a frente, enquanto ele colocava os pés para cima por 20 minutos na sala dos fundos. Era arriscado, já que seus clones sempre corriam o risco de se dissipar acidentalmente se alguém ou algo batesse neles com força suficiente. Eu não quero dizer quando foi a última vez que você se sentou, Naruto. Sob a mesa, a deusa bateu o pé contra o piso de madeira. Eu deveria esclarecer. Quando foi a última vez que você tirou um dia de folga? Uma risada escapou de seus lábios. Eu não tenho dias de folga. Correr o den toma a maior parte do meu tempo. Então talvez você devesse fazer algumas mudanças. Trabalhar do jeito que você faz não pode ser saudável. Não ajuda que você trabalhe sozinho. Eu não acho que vi outra alma trabalhando aqui desde minha primeira visita. Por mais que ela adorasse vir ao Foxden, as perguntas começaram a pairar no fundo de sua mente, que até agora não tinham sido respondidas. Como sua irmã, Athena tinha uma coisa boa acontecendo no Den, como Artemis, estava desenvolvendo um fraquinho pela proprietária loira. Ele era muito diferente dos outros homens mortais que ela conheceu, e até agora não tinha feito um passe para ela como a maioria já teria feito. Ele parecia mais interessado em conhecê-la de maneira amigável, conversando entre suas ordens e ouvindo com atenção extasiada quando ela falava. Tenho meus domingos de folga. Um som de TSK veio da deusa. Não, você tem metade do domingo de folga. A outra metade você está aqui trabalhando. Ela tomou outro gole de sua bebida, tentando permanecer composta enquanto o gosto de canela cobria seu paladar.
Eu sei que você valoriza seu trabalho, mas acho que você deveria pensar em fechar o DEM por um dia por semana. Domingo funcionária. Melhor, já que você está aberto apenas meio-dia de qualquer maneira. Sem mencionar, você não seria o único que fecha em um domingo. O domingo era conhecido por ser um dia de descanso, e não apenas porque a religião do falso Deus dizia às pessoas que era assim. Domingo sempre foi um dia em que os mortais largavam suas preocupações e tiravam um dia para relaxar e colocar os pés para cima. Para a maioria das pessoas, o domingo era o dia da semana favorito, enquanto a segunda-feira era normalmente o pior desde que começava a semana de trabalho novamente. O loiro suspirou com uma mão subindo para esfregar seu pescoço. Seria bom ter um dia em que eu não tivesse que pensar em café ou doces, outros meus. Nos 4 meses desde que abriu, ele estava concentrando seu tempo no Foxden 24/7 e deixou pouco tempo para si mesmo. Para alguém de sua circunstância única, isso era difícil de fazer. Trabalhar no DEM deu-lhe um propósito. Tédio e não fazer nada era o inimigo e manter-se ocupado por qualquer meio ou maneira era em sua mente a solução. Adicione um semideus como Thalia entrando em uma mistura e entrando em sua vida. Você não acha que os clientes se importariam? Um bufo escapou de Athena e balançou a cabeça. Eu acho que eles ficariam mais irritados se você desmaiasse durante o serviço. Todos precisam descansar. Até os melhores de nós. Isso é verdade. Ele olhou brevemente para a janela. Eu acho que eu poderia fazer uma placa e colocá-la na janela hoje. Ainda há tempo suficiente no dia para avisar as pessoas. A deusa assentiu quando um pensamento cruzou sua mente. Sabe, tudo isso seria muito mais fácil para você se você contratasse alguém para ajudá-la. Uma carranca apareceu em seu rosto, e ela observou Naruto casualmente afastar a ideia. Talvez. Veremos. A ideia de contratar alguém para vir alguns dias por semana e ajudá-lo durante alguns dos dias mais movimentados passou por sua cabeça em mais de uma ocasião. O grande problema gritante que Naruto teve ao trazer alguém de fora para o covil da raposa foi ter que explicar por que havia várias versões de si mesmo trabalhando interminavelmente na cozinha. Suas habilidades desempenhavam um papel na manutenção do DEM e trazer alguém complicaria as coisas. Eu nunca disse que você não era, mas ter alguém para ajudar a carregar a carga de administrar um negócio ajudaria. Eu não sou uma empresária, mas ter outra pessoa por perto, mesmo fazendo o papel de garçom ou garçonete, ajudaria a tornar as coisas mais fáceis para você. Athena não estava tentando desacreditá-lo. Longe disso. Até agora, o mortal tinha feito um excelente trabalho em administrar um negócio por conta própria. Ela não queria ver seu mortal favorito se desgastar. Ajudaria muito. Só estou dizendo. Ela deu de ombros com indiferença. Sim, eu entendo o que você quer dizer, e eu aprecio o conselho. Naruto respondeu, eu vou pensar sobre isso. Um passo de cada vez. Athena sorriu, um passo de cada vez. Seus olhos se desviaram de Athena e desceram para o livro em suas mãos. O livro parecia velho se a capa encadernada em couro servisse de referência, mas parecia em bom estado. Na lateral, ele notou costuras douradas e solturas, e inclinou a cabeça para ler o título, O Velho e o Mar. Athena cantarolou, confirmando sua declaração e tomando outro gole de sua bebida. Isso é antigo. A que distância você está? Quase na metade, mas, novamente, a história tem apenas 127 páginas. A mão livre de Athena surgiu e traçou ao longo da lombada do livro. Eu não li isso em alguns anos, então pensei em passar uma tarde experimentando novamente. Embora ela tivesse outra cópia dentro de sua biblioteca em constante expansão dentro de seu templo, a que ela segurava em suas mãos era um presente do próprio Ernest Hemingway, que tinha sido um de seus semideuses nascidos no final do século XIX. Inteligente além de sua idade, ele se dedicou a escrever durante seu tempo em Paris na década de 1920, e a deusa da sabedoria assistiu com atenção extasiada como seu filho foi influenciado pelos escritores e artistas modernistas da geração perdida. Apesar das muitas histórias que ele produziu, O Velho e o Mar era um dos seus favoritos. Naruto cantarolou, fazendo uma varredura da sala para verificar se seus clientes estavam todos satisfeitos antes de citar. Ele sempre pensou no mar como o lamar, que é como as pessoas a chamam em espanhol quando a amam. Às vezes, aqueles que a amam dizem coisas ruins sobre ela,
mas sempre são ditas como se ela fosse uma mulher. Alguns dos pescadores mais jovens, aqueles que usavam boias como flutuadores para suas linhas e tinham lanchas, compradas quando os fígados de tubarão trouxeram muito dinheiro, falavam dela como Eumar, que é masculino. O sorriso no rosto de Atena se alargou, eles falavam dela como uma competidora ou um lugar ou até mesmo uma inimiga. Mas o velho sempre a considerava feminina e como algo que dava ou negava grandes coisas era porque ela não podia ajudá-los. A lua a afeta como afeta uma mulher. Quando ela terminou de falar, a deusa não pôde deixar de se inclinar para a frente, um braço apoiado no tampo da mesa. Você leu o velho e o mar. Saiu como uma afirmação em vez de uma pergunta. Independentemente disso, a loira assentiu. Há alguns anos. Como você disse, é um bom livro. Ele riu. O que é tão engraçado? É que, ele começou, e não pôde evitar o sorriso se transformando em seu rosto. Quando eu era criança, eu fazia birra com a ideia de ler um livro. Olhando para trás em sua juventude, Naruto muitas vezes esquecia o quanto ele era um idiota. Não era à toa que ele irritava tantos de seus companheiros shinobi, incluindo aqueles que ele chamava de amigos e familiares. Eu era um pouco cabeça quente quando era mais jovem, e a ideia de ler um livro me faria correr para as colinas. Sério. Atena tentou imaginar Naruto quando criança, e não pôde deixar de sorrir por dentro. Ela imaginou uma loira espetada correndo para as colinas enquanto era perseguida por seus professores. Ah, sim, mas eu encontrei o valor em você enquanto crescia. Um sorriso carinhoso e um olhar distante tomou conta de seu rosto. Meu padrinho era um autor, e foi seu primeiro livro que acendeu meu gosto pelos livros. Ele riu. Ele não teve a melhor sorte com histórias mais tradicionais, mas encontrou sucesso na seção mais arriscada. Atena ergueu uma sobrancelha. Seção arriscada. Naruto balançou as sobrancelhas e deu a Atena um olhar. Levou segundos para Atena entender o que ele queria dizer. O loiro sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e um olhar gelado apareceu. Seus olhos cinzas ficaram duros. Eu vejo. Os pensamentos de Atena sobre Naruto começaram a escurecer antes que ele levantasse a mão livre. Ela não queria invocar sua lança. Não se preocupe. Eu mal consegui ler as primeiras páginas. Esses tipos de livros não são do meu gosto. Apesar das tentativas de Jiraiya, ele nunca caiu no lado negro. Então você nunca foi sugado para esse vórtice de devassidão. Atena murmurou e o viu acenar com a cabeça. Bom. Esse tipo de literatura não tem lugar no mundo. É pouco mais que obscenidade e pornografia. Embora não fosse do seu gosto, esse tipo de leitura era o beco de Afrodite. As ocasiões em que ela encontrava a deusa do amor com o nariz enterrado entre as páginas de um livro, muitas vezes era uma daquelas pequenas histórias de amor bobas e, ocasionalmente, pornografia direta. A deusa cabeçuda que supervisionava os prazeres carnais da vida tinha sido a responsável por mostrar a Apolo as alegrias da literatura, apesar de suas tentativas de afastar seu irmão piedoso. Você não tem que me dizer duas vezes, Naruto respondeu, eu guardo um conjunto de livros dele por valor sentimental. Eles nunca deixaram sua embalagem protetora. Atena assentiu, satisfeita com as palavras dele, bom. Veja se não. Ficaria muito desapontado se algum dia eu pegasse você lendo tal conteúdo. Duvido que eu pudesse chamá-lo de amigo se tivesse tal informação e minha irmã ficaria menos do que emocionada também. Ela já podia imaginar sua irmã se ela descobrisse tal característica em seu mortal favorito. Ela te amarrava nas árvores e te enchia de buracos. Estranhamente, eu podia ver sua irmã fazendo isso. Naruto deu um tapinha no queixo. Ela parece um pouco assustadora quando irritada. Suas palavras trouxeram uma risada de Atena. Oh, você não tem ideia. Quaisquer palavras que o loiro estava prestes a dizer morreram em sua boca quando ele ouviu um de seus outros clientes chamar seu nome. Ele deve ter perdido a noção do tempo. Ele estava lá conversando com a mulher de olhos cinzentos por um tempo. Parece que você é necessário em outro lugar. Parece assim, Naruto respondeu. O loiro se virou para servir os outros clientes antes que um pensamento passasse por sua mente. Ele virou a cabeça de volta para Atena, perguntando, pergunta rápida. Você nos chamou de amigos. Você nos consideraria amigos?
Athena inclinou a cabeça. Sua expressão dizia que ela não estava esperando a pergunta, embora isso a fez começar a se perguntar isso. Como mortais Von Naruto era um dos melhores que ela conheceu em muito tempo, e a deusa da sabedoria tinha que admitir, estar em sua presença era calmante. Para não mencionar, seus talentos culinários fizeram maravilhas em seu paladar. Nós somos amigos. Ela disse em voz alta, pensando por um breve momento antes de assentir, sim. Acho que sim. Já visitei várias vezes e nos demos bem desde o primeiro dia. Vir aqui é muitas vezes o ponto alto do meu dia. Você me considera um amigo? Eu faço. Então, suponho que somos amigos. Um sorriso brilhante iluminou o rosto da loira. Nesse caso, posso te pedir um pequeno favor. Oh! Agora ela estava curiosa. Um favor. Bem, se estiver ao meu alcance, então eu posso tentar, embora isso dependa do que é. Não é nada extenuante se é isso que você está pensando, ele disse de volta. Você vê, eu tenho algumas novas adições que eu gostaria de colocar no menu, mas eu gostaria que alguém provasse para mim. Se você estiver disponível, então. Eu adoraria. Ela deixou escapar sua resposta, antes de rapidamente levar as mãos à boca. Ela não pretendia responder com tanta excitação, mas sua boca se moveu sozinha antes que sua mente pudesse alcançá-la. Uma raridade quando se tratava de uma deusa de seu status. No entanto, ela não iria perder a oportunidade do que Naruto estava oferecendo. Como ela poderia dizer não? Ela só podia imaginar que tipo de iguarias ele tinha em mente. Gentilmente tossindo em sua mão, ela endireitou as costas e recuperou seu olhar digno. O que eu quis dizer é que eu ficaria feliz em ajudar. Diga-me uma hora, e eu me certificarei de que estou disponível. No fundo, Athena queria a oportunidade de elogiá-lo sobre os gostos de Artemis e Afrodite. Nenhuma das outras deusas recebeu uma oportunidade como esta, e ela não estava disposta a recusar. Embora ela fosse uma das atletas olímpicas mais pacientes que viviam o Olimpo, ela estava ansiosa para esfregar isso em seus rostos. Ótimo! Se você estiver disponível, que tal hoje à noite? Vou fechar por volta das 8, como de costume. Dê uma olhada então. Perfeito. Vejo você então. Ela tentou não parecer tão ansiosa, mas não podia negar o quão excitada estava. A noite rolou rapidamente, e a deusa da sabedoria logo se viu de volta ao Foxden. O resto de sua tarde foi sem intercorrências, embora um breve encontro com Afrodite a tenha levado a acreditar que a deusa do amor havia descoberto seus planos para a noite. A sorrateira deusa do amor tinha espiões e delatores em todos os cantos do mundo como se ela fosse algum tipo de chefe da máfia. Ninfas de todos os tipos se reuniram ao seu lado com um estalar de dedos, todas tentando encontrar o favor da bela olímpica. As ninfas gostavam de fofocas e espalhavam rumores quase tanto quanto as divindades do Olimpo. Felizmente, a atenção de Dite estava em outro lugar hoje, e Athena conseguiu escapar antes que o interrogatório pudesse começar. O tilintar da campainha tocou quando ela entrou no Foxden pela segunda vez naquele dia, e a voz de Naruto chegou até ela da sala dos fundos. Ele devia estar na cozinha se preparando para a visita dela. Athena. É você? Sim, sou eu. Ela respondeu, olhando ao redor da sala. Era estranho vê-lo vazio de outras pessoas. Desde sua primeira visita com Artemis, o lugar sempre estava cheio de mortais, já que a reputação de Naruto se tornou bem conhecida na área de West Village e além. O cheiro de café e chocolate ainda pairava no ar, e um par de canecas de café usadas e pratos ainda espalhados pelas mesas. O último cliente deve ter saído alguns momentos antes de ela aparecer. Ótimo, bem na hora. Sente-se em qualquer lugar que você quiser, e eu sairei em um momento. Ela ouviu responder, posso pegar uma bebida para você. Athena pensou por um momento, eu não vou dizer não para um café normal. Ela podia imaginá-lo balançando a cabeça na parte de trás, você entendeu. Estarei fora em breve. Não se apresse. Além disso, você poderia fazer um descafeinado. Você entendeu. A deusa só esperou alguns minutos antes que o loiro se revelasse. Ele parecia o mesmo que ele fez no início do dia, embora ela tenha notado um avental novo enrolado em sua cintura.
Pedaços de geleia e farinha cobriam seus pulsos, embora uma toalha estivesse em uma das mãos. Ele começou a beber sua bebida, e não demorou muito para que ela tivesse a caneca entre as palmas das mãos. Obrigado novamente por fazer isso. Espero não estar causando nenhum inconveniente. Athena balançou a cabeça, fazendo com que alguns fios de cabelo caíssem sobre seu rosto. Naruto nunca notou como o cabelo dela estava enrolado no final, já que a mulher tendia a ter o cabelo preso em um coque ou um rabo de cavalo de algum tipo. Esta noite, seu cabelo estava solto e varrido para um lado. Ele não quis expressar seus pensamentos, mas achou que o visual combinava com ela. Ele se perguntou por que ela não fazia isso com mais frequência. Não é um problema. Minha noite foi livre, e eu não estava disposto a recusar a chance de experimentar algumas de suas novas adições ao menu. Naruto soltou uma risada. Bem, eu não posso discutir com isso. Ele apontou para trás dele. Então, eu tenho algumas novas sobremesas que estou pensando em adicionar ao menu. O que eu preciso é que você me diga se é bom ou não. Eu quero uma opinião imparcial, e desde o dia 1, você me impressionou como alguém que vai dizer direito. Athena soltou uma risada própria. Você estaria certo. Eu nunca vi a necessidade de rodeios, por assim dizer. Bem, isso é perfeito. É isso que eu estou procurando. Seus olhos cinzas observaram de perto enquanto ele se mexia no local. Só uma pequena coisa que eu quero acrescentar. Se ela olhasse de perto o suficiente, ela poderia jurar que poeira de vermelho cobria suas bochechas. Eu sei que você pode ser um pouco, como dizemos, vocal quando come comida aqui, e você fica envergonhado por isso. Eu quero que você saiba disso. Tudo bem se você quiser também. Ele fez movimentos de mão no ar que lembravam as mãos de Jazz. Eu prometo, este é um espaço seguro. Athena balbuciou uma resposta rápida, mas a surpresa de suas palavras momentaneamente fez sua mente parar. Tomando um momento para se recompor, ela deu-lhe um aceno sutil. Vou manter isso em mente. Ele deu um sinal de positivo. Ok. Eu vou pegar o primeiro. Athena esperou até que ele estivesse fora de vista antes de levantar as mãos e soltar um grito silencioso. Ela se contorceu na cadeira, silenciosamente batendo os pés no chão. Eu nunca vou me livrar desse maldito incidente. Vou. Um deslize, e isso iria assombrá-la para sempre. Foi o incidente com a flauta tudo de novo. Pelo menos, desta vez foi apenas Artemis quem a viu, e ela não era do tipo que espalha tal informação sem justa causa. Ela não precisava se preocupar com outros membros de sua família descobrindo, e ela duvidava que Naruto fosse espalhar isso por aí. Ela não poderia ter sido a única pessoa que fez tal coisa. Ela se recompôs quando o loiro voltou da cozinha, um prato na ponta dos dedos. Sem saber, Athena lambeu os lábios. À primeira vista, o doce na frente dela parece um cupcake, dado o tamanho, mas a textura parecia mais uma reminiscência de um biscoito. No topo da massa, um redemoinho de creme cobria o topo com uma camada de algo polvilhado como um cobertor dourado. Três sentaram-se à sua frente. Este é um cheesecake de mel do tamanho de um cupcake, Naruto explicou, parecendo satisfeito com a reação dela. Você provavelmente está se perguntando o que é o creme no topo. Athena assentiu. É creme misturado com creme de queijo e mel. A base é feita de biscoitos, assim como as migalhas polvilhadas por cima. É um pouco diferente. Eu nem tenho certeza de como vim com isso. A ideia disso acabou de me atingir como um relâmpago. Athena não podia fazer nada além de olhar e acenar, antes de finalmente perguntar: como no mundo você consegue essas receitas? É bonito de se ver. Ele fez uma pequena reverência e riu. Bem, obrigado, mas o ideal é que meus clientes comam, em vez de olhar para ele. A deusa da sabedoria soltou uma risada baixa. Ponto justo. Então eu devo cumprir minha parte do acordo. Gentilmente, Athena pegou a pequena massa entre os dedos. Na mão, ela podia sentir o quão delicada era a base. Parecia que iria desmoronar com o menor grau de pressão extra. A última coisa que ela queria vê-lo desmoronar diante de seus olhos. Levando-o à boca, ela deu uma pequena mordida na lateral, pegando o suficiente do creme para ter uma noção real do sabor. Ela respirou pelo nariz audivelmente, e seus olhos ficaram pesados de repente quando uma explosão de sabor tomou conta de seu paladar.
Como esperado, no segundo em que ela mordeu a massa, ela se desfez, cobrindo sua língua com a base. Inclinando-se para a frente, ela descansou a mão na palma livre, os dedos dos pés se contorcendo contra o interior de seus sapatos enquanto se deliciava com o prato. Nós iremos? Naruto perguntou, esperando pacientemente. Athena olhou preguiçosamente para ele, muito envolvida no shizekake de mel do tamanho de um cupcake. Você ainda precisa perguntar. Sua expressão não era suficiente. Felizmente, ela conseguiu conter qualquer gemido audível de escapar. É incrível. O sabor de mel não é muito forte. Nem um pouco. Eu admito, eu não tomo mel com frequência, mas esta foi a quantidade certa. Não era muito doce. E o creme? Claro e macio. Ela respondeu, e a base de biscoito se desintegrou assim que meus dentes fizeram a menor pressão sobre ela. Foi uma sensação deliciosa. Bom. Isso é bom. Ele pareceu aliviado, e coçou a nuca. Eu estava um pouco preocupado com isso. Não havia razão para ser. Você fez um trabalho maravilhoso como sempre. Rapidamente terminando, Athena limpou as migalhas e salpicos de creme de seus lábios. Você ganha uma estrela de ouro para o prato número 1. Ele sorriu. Obrigado. É um alívio ouvir isso. Eu tenho cozinhado e assado por um longo tempo, mas ainda fico nervoso quando estou tentando algo novo. Entrelaçando os dedos, Athena sorriu. Ela fazia muito isso quando estava visitando Foxden. Algo sobre a companhia do homem que o dirigia a fez despertar. Eu vou pegar o próximo. Ele respondeu, e desapareceu de volta na cozinha. Ele se foi apenas alguns breves momentos, mas enquanto a deusa estava sozinha, ela abandonou sua fachada habitual e socou o ar em deleite. Seus pés batiam repetidamente no chão enquanto ela se deliciava com o sabor do shizekake de mel. Foi tão bom que ela não conseguiu se conter e teve que deixá-lo sair, embora quando Naruto voltou, ela rapidamente recuperou a compostura. Como antes, ele gentilmente baixou o prato para a mesa, empurrando o primeiro para o lado. Athena quase lhe disse para deixá-lo onde estava, mas suas palavras ficaram em silêncio quando seus olhos se fixaram no segundo prato. Um copo cheio de seu próximo doce repousava no topo. A menos que meus olhos estejam me enganando, o que raramente fazem, posso presumir que estou olhando para uma panacota. A loira quase sorriu com seu palpite. Você tem um bom olho. Ele observou Athena pegá-lo, olhando por cima com um olhar analítico no rosto e descansando o nariz contra a borda do copo. Ela deu uma longa baforada e sentiu um arrepio de prazer percorrer sua pele. Uma panacota de morango, como você descobriu. A panacota era uma sobremesa italiana feita de creme adoçado engrossado por gelatina. O nome significava literalmente creme cozido. Era um prato que Naruto não tinha criado muito no passado, mas decidiu experimentá-lo adicionando-o ao seu menu. O que são estes nas laterais? São biscoitos de amêndoa salgados caseiros. Você pode comer a panacota sozinha, mas achei que os biscoitos de amêndoa complementariam o sabor de morango. Ele fez um movimento em direção à colher. Talvez você possa me dizer. Talvez eu possa. Athena disparou de volta, e pegou a colher. Quebrando um pedaço da amêndoa, a deusa pegou um pouco da panacota e gentilmente colocou a tampa. Panacota não era um prato com o qual ela estivesse muito familiarizada, embora os que ela comeu no passado fossem adequados. Talvez este fizesse da sobremesa um novo favorito dela. Não era um prato que sua tia, ou madrasta, tivesse apresentado no Olimpo. Ela aprendeu e mastigou a colher. Desta vez, a reação foi um pouco mais vocal, e não havia nada que ela pudesse fazer para contê-la. Oh, deuses! Ela sussurrou, uma mão subindo para deslizar por sua bochecha. Seus tornozelos se cruzaram sob a mesa, e sua língua lambeu cada pedacinho de sobremesa da colher. Quando finalmente saiu de sua boca, não parecia haver mais nada. Nem mesmo uma mancha de creme. Naruto tentou falar, mas encontrou sua boca fechada quando Athena pegou outra colherada e deu uma segunda mordida. Ela odiava estar fazendo barulhos que soavam tão lascivos, mas não podia evitar. Naruto disse a ela que não contaria a ninguém, então ela colocou sua confiança nisso. E depois um terceiro. Na quarta mordida, ela deliberadamente tomou seu tempo. Bem,
Acho que não preciso perguntar, hein? Atena balançou a cabeça. 1 minuto se passou, e Naruto se viu levantando o copo vazio de panacota. A deusa devorou o prato como se não houvesse amanhã. Tanto que o interior do copo já parecia meio limpo de tão febrilmente que ela o comeu. Ela fez questão de pegar cada último pedaço que ela pudesse colocar em suas mãos. Não havia nenhuma lasca de creme no fundo do copo. Ele estava começando a se perguntar qual era a filha gulosa de Zeus. Se você não colocar isso em seu cardápio, então será um crime da mais alta ordem, ela disse a ele, enxugando os lábios com um guardanapo. Ela prontamente pedia isso de novo, o creme estava perfeito. Eu não como uma panacota há muito tempo, mas posso dizer que isso supera qualquer outra que comi no passado. Pela rapidez com que você resolveu isso, eu seria tolo em discordar. Ele riu, obrigado por dizer isso. Esse é outro que está no menu. Nesse ritmo, seu cardápio parecerá que não tem fim. Quando a inspiração chega, você tem que ir com ela. Você não sabe quando ela pode voltar. Atena assentiu, eu concordo. Sem aviso prévio, seu embaraço retornou rapidamente quando um gorgolejo alto percorreu seu estômago. Havia pouco que ela pudesse fazer para detê-lo e o sentiu percorrer seu corpo tão rapidamente que não houve tempo para cobrir a boca. Uma vez que a sensação percorreu o fundo de sua garganta, ela sabia que não havia nada que pudesse fazer para detê-la. Um arroto alto e gutural escapou de sua boca, ressoando dentro da sala silenciosa. Parecia nojento, como algo que Ares ou Apolo fariam. Não era algo que alguém de sua família pensaria que ela era capaz. Até o de Naruto parecia surpreso, sua boca com uma forma minúscula. Eu sinto muito que você teve que ouvir isso. Ela jogou as mãos para cobrir o rosto, esperando que isso a ajudasse a desaparecer. Deuses, por que isso sempre acontecia com ela? Tish estava fazendo algum tipo de brincadeira com ela. A sorte dela certamente não foi tão ruim assim, foi. Ela meio que esperava que ele se virasse com desgosto, mas em vez disso, ele soltou uma gargalhada alta que quase a fez pular da cadeira. Ela ficou sentada lá por meio minuto, observando em silêncio enquanto ele tentava se recompor. Inicialmente, quando tentou falar, explodiu em risadinhas e voltou a rir, até que finalmente conseguiu se controlar. Ele enxugou os olhos, um brilho de umidade cobrindo o fundo de sua histeria. Eu sinto muito. Ele disse, acenando com as mãos no ar. Sua expressão ainda mostrava que ele estava tentando não rir, foi tão repentino, e vindo do nada. Você me pegou de surpresa. Nós dois, se sua expressão era alguma coisa para se passar. Atena balançou a cabeça e tentou enterrar o rosto nas palmas das mãos novamente. Em vez disso, ela encontrou uma mão gentil em seu pulso e gentilmente a afastou. Sua reação inicial foi explodir o homem que se atreveu a colocar a mão sobre ela. A deusa da sabedoria não era tão ruim quanto sua irmã, mas como deusa virgem, ela era muito particular sobre quem a tocava. Afinal, ela tinha uma reputação a zelar. O único macho que ela permitia tocá-la era Zeus, pois ela havia crescido com seu pai mimando-a e envolvendo-a naqueles braços gigantes em um abraço. Seus irmãos olímpicos tentaram no passado ficar à mão com ela, embora todos tenham se arrependido. Eles só precisavam ser informados uma vez, ou duas no caso de Apolo, e nunca mais tentaram nada. A visão de sua lança na mão faria todos eles virarem as costas. Sua lança poderia aparecer em questão de momentos em uma luz brilhante. Era tão fácil quanto piscar quando se tratava de convocar sua ama de assinatura para ela. Ela poderia espetar aquele que ousasse tocá-la em um nanosegundo. Por sorte, ela se conteve. O sorriso suave e os olhos de sua amiga mortal foram suficientes para afastar tais pensamentos. Não fique chateada, ele disse gentilmente, gentilmente acariciando seu pulso. Sinto muito que minha risada tenha chateado você. Não era minha intenção. Apenas saiu. Você me surpreendeu, isso é tudo. Atena respirou fundo algumas vezes. Está tudo bem. É bobagem, eu sei, mas, Atena fez uma pausa e passou a mão livre pelo cabelo. Eu não lido bem com vergonha. Desde o incidente com a flauta todos aqueles milênios atrás, a deusa manteve um olhar atento em cada pequena coisa que ela fez e disse. Depois de cada discurso e cada ação,
ela garantiu que não entregaria nenhuma munição para sua família imortal. Ela não conseguia lidar com as brincadeiras e ser o alvo da piada. Até hoje, o riso de suas tias, tios e irmãos ainda ecoava em sua cabeça de vez em quando. A maldição de ser a deusa da sabedoria era que ela nunca esquecia essas coisas. Estava tudo armazenado em sua memória, como um armário de arquivos que durava para sempre. Sinto muito. Constrangimento para seus irmãos, como Apolo ou Hermes, era uma segunda natureza para eles. Eles usaram isso para seu ganho, e pareciam dar de ombros e seguir em frente independentemente. Era uma das poucas coisas que ela podia dizer que tinha inveja por faltar. Ela desejou poder simplesmente se afastar de tais coisas. A cadeira ao lado dela fez um som, e ela encontrou Naruto ocupando o lugar. Não se desculpe. Você não tem nada para se desculpar. Eu sei, mas... Pare aí, ele interrompeu, cortando Athena no meio da frase. Ficar envergonhado não é nada para se culpar. Acontece com todo mundo. Outro dia, eu acidentalmente bati em um cliente, e parte da bebida deles caiu no colo. Café quente bem na camisa branca, manchada na frente. O cliente estava irritado, e eu podia sentir os olhares vindos de todos na sala. Ela sentiu, eu odeio esse sentimento. Como se as pessoas estivessem julgando você. Sim, não posso negar que não é uma droga, mas não dura. Você acha que tem que se desculpar repetidamente para melhorar quando, na realidade, você deveria ter parado depois da primeira vez. O passado é história. Você tem que ficar no presente, em vez de olhar para trás e pensar naquele momento. Foi um pequeno incidente. Depois disso, o resto do dia foi ótimo. Você tem que parar de se apegar a esses momentos. Eu gostaria que fosse tão fácil, Athena respondeu, soando um pouco triste, com Naruto suspirando com a resposta dela. Esta deusa com certeza poderia ser um infortúnio débil nas menores coisas. Naruto esfregou a nuca. Você nem sempre tem que ser perfeito, você sabe. Você pode cometer erros. Os olhos de Athena se arregalaram com sua declaração. Ela o encarou surpresa. Ela não esperava essa resposta. Ela não tinha certeza do que estava esperando, mas não tinha sido isso. O que você quer dizer? Saiu pouco mais que um sussurro, mas Naruto a ouviu e explicou. Nós não nos conhecemos há muito tempo, mas eu conheci pessoas como você antes. Você é o tipo de pessoa que estabelece padrões inacreditavelmente altos para si mesma. Qualquer coisa menos do que alcançar o que você considera um fracasso e vergonha. Você sabia que o constrangimento pertence ao distúrbio conhecido como perfeccionismo. Pense nisso. Você fica envergonhado porque não viveu de acordo com seus padrões, e quando acontece um evento que nos coloca no local e não segue o nosso caminho, entramos em pânico e ficamos corados. Há uma pequena, ou grande, lacuna entre suas expectativas de si mesmo e seu desempenho. Athena sabia disso, mas não expressou. Ela estava muito interessada no que ele tinha a dizer. Ele não estava errado sobre sua declaração de ser perfeito. Afinal, ela era Athena, a deusa da sabedoria e filha favorita de Zeus. Quando todos os outros tinham um problema, eles vinham até ela para pedir ajuda. Naruto podia ver que ela estava ouvindo, e continuou, constrangimento também é outro termo para medo. Nós não queremos ser percebidos menos do que a imagem que desejamos. Você precisa ter esse espaço de manobra aqui em cima, e não se deixar atolar para baixo por isso. Ele bateu em sua cabeça. Você não tem que levar para o lado pessoal. Ela sabia disso, mas não podia evitar. Seu orgulho não a deixaria. E se eu não puder evitar? Ele deu a ela um olhar. Você pode evitar, e você pode começar por não olhar para si mesmo sempre em um pedestal. As coisas acontecem fora do nosso controle. Isso não nos torna menos do que somos. Você faz parecer fácil. Pode ser se nós deixarmos. Ele respondeu, e estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Athena. Mais uma vez, a deusa sentiu o desejo de afastar a mão dele, mas se conteve. Parecia estranhamente reconfortante. Na próxima vez que você se sentir envergonhado, levante a cabeça e ria. Não deixe isso pesar em você. É um único momento.
As pessoas vão esquecer e passar para a próxima coisa que pega suas atenção. Athena não disse nada, mas as palavras dele ecoaram em sua mente. Ela teve a mesma conversa de sua tia Este em várias ocasiões no passado. Até Artemisa a puxou de lado algumas vezes. Ela tomou nota de suas amáveis palavras de encorajamento ao longo dos milênios, mas ouvi-las vindas de um mortal tinha um peso diferente para elas. Aqui estava essa pessoa, um ser de menor valor em comparação com uma deusa imortal, dizendo a ela para parar de se levar tão a sério. Foi uma experiência sóbria. No entanto, ela não podia negar que suas palavras não tinham peso para elas. Ele estava certo, por mais que ela detestasse admitir. Foi difícil não se colocar no pedestal que ele falou. Todos no Olimpo vinham até ela quando tinham um problema. Quando algo fora de seu controle colocou em risco a imagem que as pessoas tinham dela, ela entrou em pânico e fugiu, seja um incidente pequeno ou grande. Sentindo os olhos gentis e o sorriso persistente de Naruto, Athena respirou fundo, tentando controlar o rubor em seu rosto e os pensamentos que passavam por sua cabeça. Ela sabia que ele estava apenas tentando ajudar, pelo que ela estava grata. Ele realmente era um mortal único. Eu vou tentar, embora eu não saiba o quão bem-sucedido eu vou ser. Ela admitiu, suas mãos envolvendo sua caneca de café meio vazia e sentindo o conforto de seu calor. Ela ouviu levantar a mão e notou que ela balançava no ar como se estivesse debatendo consigo mesmo antes de sentir a mão dele descer em seu ombro. Se você se sentir assim de novo, apenas volte para o Den. Minha porta está sempre aberta para você. Seu sorriso se alargou, e Athena tentou não parecer surpresa quando ele enviou uma piscadela em sua direção e rapidamente tirou a mão. Pense neste lugar como um lar longe de casa. Você gosta? Ajude a tirar sua mente das coisas. Ele deu de ombros, mas riu quando viu os olhos cinza dela brilharem. Segunda, ela começou, mas ficou sem palavras enquanto tentava argumentar com ele que ele não precisava ir tão longe. Em vez disso, ela escolheu apenas dois, obrigada. De nada. Ele respondeu, pronto para continuar. Tem alguns pratos saborosos na parte de trás com o seu nome neles. Athena assentiu, estou pronta. Por favor, traga o próximo. Olimpo. Quando a noite chegou ao fim, Athena reapareceu dentro de seu templo do Olimpo, um pequeno e contente sorriso enfeitando seu rosto. Sentada confortavelmente em suas mãos estava uma caixa branca com uma fita azul amarrada em volta, contendo um presente do mortal que ela passou a última hora ajudando. Escolhendo passar o resto da noite em sua biblioteca e lendo um bom livro, Athena tirou os sapatos e os substituiu por seu par favorito de chinelos cinza. Suas roupas civis também mudaram, substituídas por um suéter com capuz azul claro e calças largas. Apesar de seus sentimentos anteriores de aborrecimento consigo mesma, houve um salto perceptível em seu passo. Ele a agradeceu por sua ajuda e insistiu que ela levasse algo para casa com ela. Deuses, ela estava ficando mole. O loiro pateta deveria se considerar sortudo por ela ter um fraquinho por ele. Havia algo nele que deixava Athena confortável por perto. Era como um calor que ela não sabia que existia até agora. Era semelhante à maneira como todos se sentiam em torno da deusa da lareira. Foi tranquilo. Ela não sabia mais como explicar isso. Sem saber, um arrepio percorreu suas costas e momentaneamente ela parou e olhou para os pontos em seu corpo onde as mãos dele tocaram. Ela notou como suas mãos estavam quentes, antes de balançar a cabeça e continuar. Ela não pôde deixar de soltar uma risadinha. O que te divertiu tanto, filha? Virando a esquina que levava ao seu canto de leitura, ela ficou surpresa ao encontrar seu pai já ocupando uma das poltronas e vestido com seu costumeiro traje de negócios. Em suas mãos, ele segurava uma cópia do Great Gatsby, com um par de óculos de leitura na ponta do nariz. Ele olhou para ela e exibiu um sorriso que reservava apenas para suas amadas filhas. Pai, ela cumprimentou, balançando a cabeça e pegando a poltrona ao lado dele enquanto colocava a caixa na mesa de café na frente deles. Há algo que eu possa ajudá-lo esta noite? Eu não sabia que tínhamos uma reunião agendado. Um pai precisa de um motivo para visitar sua filha. Ele respondeu, um brilho de diversão em seus olhos quando Athena se acomodou e colocou os pés na cadeira. Para dizer a verdade, estou me escondendo de sua tia. Qual deles?
Eu tenho alguns deles. Héstia. Atena ergueu uma sobrancelha delicada. Um vislumbre de luz brilhou na mesa de centro. Um bule apareceu no centro com duas canecas, um pequeno pires de leite e um pote de açúcar junto com ele. Alcançando a estante atrás dela, a deusa ergueu um pequeno frasco escondido entre Frankenstein e o vento levou. Dentro estava seu estoque pessoal de saquinhos de chá da Inglaterra, mantidos escondidos de pessoas como Afrodite ou Deméter, para que ela pudesse desfrutar de uma xícara de Earl Grey enquanto lia seus romances. Por que você estaria se escondendo de Héstia? Ela perguntou enquanto preparava o chá para os dois. Zeus soltou um suspiro. Ele colocou o marcador em seu livro, e o colocou de lado. Eu não sei o que deu nela. Ela chegou em casa há 3 dias e, desde então, tem cozinhado sem parar em seu templo e entregando comida para os outros deuses. Ela está preparando novos e deliciosos jantares e cafés da manhã mais rápido do que qualquer um pode piscar. Você sabe como todos nós ficamos quando Héstia começa a cozinhar. Ela até fez seu famoso bife e torta de rim só para mim ontem. Ela está fazendo todo mundo seus favoritos. Atena sabia. A comida de sua tia era procurada por todos, então por que você está se escondendo? Porque ela está ganhando demais. Zeus deu um tapinha no estômago e soltou um suspiro cansado. Ele sentiu como se seu estômago estivesse prestes a estourar em seu terno. Eu não sinto isso há séculos. O que torna isso pior é que Deméter e Hera eventualmente se envolveram, e agora as três estão preparando uma tempestade no templo de Héstia. Eles tentaram fazer de mim a cobaia deles, mas eu saí correndo e os levei para Apolo. Espero que ele possa manter os três ocupados por um tempo. Eles sempre foram um trio formidável quando se uniram. Ela respondeu e pareceu divertida quando ouviu seu pai resmungar. Com um aceno de mão, a água no bule esquentou, e ela logo se viu enchendo cada uma das canecas. Entregando um a Zeus, que o pegou com um agradecimento silencioso, ela acrescentou um pouco de leite ao chá e observou seu pai adicionar uma colher de chá de açúcar ao dele. Com outro aceno de sua mão, um prato e um garfo apareceram. Inclinando-se, ela pegou a caixa com a fita azul e gentilmente a abriu. Dentro, um delicioso cheesecake de limão estava intocado. O cheiro de limão fez cócegas em seu nariz assim que a tampa foi aberta, fazendo os olhos de Atena brilharem. Isso é um cheesecake de limão. Ela ouviu e encontrou seu pai inclinado ao lado dela e olhando para a caixa. Isso é. Se o olhar no rosto de seu pai fosse alguma indicação, ela não iria desfrutar de seu cheesecake sozinha como ela esperava. Por quê? Você gostaria de uma fatia? O deus do céu e rei do Olimpo lambeu os lábios, talvez apenas uma lasca. Suspirando, ela conjurou outro prato e garfo junto com uma faca. Ela esperava saborear o cheesecake sozinha, mas parecia que a sorte não estava do seu lado novamente. Fazendo o corte inicial no meio, ela moveu a ponta alguns centímetros para a esquerda e empurrou para baixo. Isso parecia uma quantidade suficiente para seu pai. Um pouco maior. Ela parou a faca e olhou para o pai com o canto do olho. Ele ainda estava inclinado para frente, mas estava dando a ela um olhar de expectativa. Um pequeno zumbido de aborrecimento escapou de seus lábios, mas rapidamente o deixou de lado. Ela fez o que pediu, e moveu a faca ao longo de mais 1 centímetro. Era mais do que ela esperava dar a ele, mas ela não seria egoísta depois das deliciosas guloseimas que ela desfrutou mais cedo. Como antes, ela pressionou a faca para baixo. Um pouco maior. Ela parou novamente, e desta vez uma carranca apareceu em seu rosto. A expressão de seu pai não mudou, nem ele se moveu. Ele apenas ficou lá e assistiu como um cão ansioso esperando por seu deleite. Seus olhos escureceram visivelmente, e sua mão com a faca se contraiu visivelmente, mas cedeu. Mais uma vez, ela moveu a faca mais 1 centímetro e começou a cortar. Um pouco. Ele não conseguiu terminar quando o punho de Atena caiu sobre a mesa de café, dividindo-a em dois. Zeus quase pulou para trás de surpresa. Ele não disse uma palavra, observando enquanto Atena segurava o prato e fazia uma longa incisão no meio do cheesecake. O prato de Zeus voou para sua mão, e ela sem cerimônia colocou a delícia em cima. Aqui. Ela empurrou o prato em suas mãos,
Um olhar frio e irritado em seu rosto antes de virar as costas e ir embora com seu chá em uma mão e sua metade do cheesecake na outra. Arrume depois que terminar. Ela disse a ele, antes de resmungar algo baixinho e desaparecer entre as estantes de livros. Zeus apenas ficou sentado em silêncio por um momento, imaginando o que havia acontecido com sua amada flor da guerra. Ele não parecia perceber o quanto Atena estava ansiosa para saborear seu cheesecake sozinha, e não compartilhá-lo com ninguém. Naruto tinha dado a ela a escolha do que ela poderia levar para casa com ela. Era dela. Foi algo que eu disse. Ele se perguntou, inconscientemente pegando o garfo e levando um pedaço do cheesecake à boca. A primeira coisa que ele provou foi o sabor do limão e o desmoronamento da base de massa que se desfez em sua boca, e não conseguiu impedir que o zumbido gutural de prazer escapasse de sua boca. Isso é muito bom!